Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Vamos começar com uma pergunta simples. O que acontece quando a guerra deixa de ser combate e vira interface de computador? Quando matar alguém não exige coragem, nem risco, nem presença física. Apenas um operador numa cadeira giratória, joystick e uma tela em alta definição. Bem-vindos à era da necroética. Mas hoje não vamos apenas descrever essa tecnologia. Vamos entender o que ela revela sobre o capitalismo em sua fase imperial mais avançada. Porque o drone não nasceu do nada. Ele é o produto histórico de um sistema que transforma tudo em mercadoria, incluindo a morte. Durante séculos, toda a ética militar se baseou numa ideia central: quem mata aceita o risco de morrer. Era a lógica do combate, da reciprocidade. Clausewitz via na guerra um ato político entre forças que se enfrentam. Hegel identificava no combate uma dimensão de reconhecimento, dois sujeitos que se arriscam mutualmente e, nesse risco, afirmam sua humanidade. O drone rompe tudo isso. A nova fórmula é outra: matar sem nunca poder ser morto. O filósofo Gregory Chamayou, em A Teoria do Drone, demonstra que isso não é apenas uma inovação técnica, é uma ruptura ontológica com séculos de ética da guerra. Não é mais guerra, é caça humana tecnologicamente assistida. E não é por acaso que o drone MQ-9 Reaper carrega um lema revelador: que morram os outros. A coragem do guerreiro desaparece. No lugar, surge algo completamente novo: a gestão burocrática da morte. Aqui precisamos ir a fundo na análise materialista. Marx, em O Capital, mostrou que o capitalismo transforma tudo em mercadoria, inclusive o que deveria ser irredutível à lógica do valor de troca. O drone é a mercantilização da violência de Estado em sua forma mais desenvolvida. Mas, mas há algo mais preciso a dizer. Marx analisou o processo de trabalho no capitalismo como um processo de alienação. O trabalhador se separa do produto do seu trabalho e do processo de produção, dos outros trabalhadores e da própria humanidade. O operador de drone é a forma mais radical de alienação do trabalho já produzida na história militar. Ele não vê o rosto de quem mata, não escuta o choro, não sente o cheiro da fumaça, não carrega o peso dos corpos, aperta um botão. A consequência existe em outro continente. A alienação entre o ato e sua consequência nunca foi tão absoluta. Georg Lukács, em sua obra História e Consciência de Classe, aprofundou Marx com o conceito de reificação, processo pelo qual o capitalismo transforma relações humanas em relações entre coisas. Na guerra com drones, isso se manifesta com brutalidade cínica. Seres humanos viram pixels numa tela, comunidades viram coordenadas geográficas, famílias viram clusters de dados analisados por algoritmos, e a morte vira o resultado operacional mensurável: taxa de sucesso, probabilidade de acerto, dano colateral aceitável. O vocabulário é o vocabulário da planilha, não o vocabulário da tragédia humana. Chamayou descreve um software real utilizado pelo exército americano chamado de bug splat, literalmente inseto esmagado. É assim que a reificação completa seu ciclo. O ser humano, no fim do processo, não é mais sequer um inimigo, é um inseto, que pode ser esmagado com precisão estatística. Imagine a cena. O operador numa base em Nevada aperta um botão. A explosão acontece no Iêmen, no Afeganistão, na Síria. Milhares de quilômetros de distância. 40 minutos depois, esse mesmo operador está em casa, ajudando o filho com o dever de matemática. A guerra virou turno de trabalho. É o que Chamayou chama de experiência desmembrada. O ato e a consequência deixam de coexistir no mesmo espaço moral. A tela funciona como um amortecedor ético, mas é preciso ir além de Chamayou. Herbert Marcuse, em Um Homem Unidimensional, analisou como a sociedade tecnológica avançada produz uma forma de consciência
que não consegue mais enxergar a negatividade da realidade. O operador do drone é o produto perfeito dessa consciência unidimensional. Ele cumpre um protocolo, segue uma interface, está dentro dos parâmetros. A dimensão crítica, a pergunta, o que estou fazendo, foi suprimida pelo design da tecnologia. A interface não permite reflexão. A interface exige cliques. O Theodor Adorno e o Max Horkheimer, em A Dialética do Esclarecimento, mostram como a razão instrumental, a racionalidade que calcula meios sem questionar fins, se torna a lógica dominante do capitalismo avançado. A tecnologia militar com drones é a razão instrumental em seu ponto mais obsceno. Tudo é calculado, tudo é otimizado, tudo é eficiente, exceto a pergunta sobre se deveria ser feito. Essa pergunta a interface não faz. Adorno nos deixou o conceito de banalidade administrada do mal, desenvolvido em diálogo com Hannah Arendt. O mal não precisa de monstros, precisa de burocratas competentes. O operador de drone não é um sádico, é um profissional qualificado, que cumpre metas, recebe avaliação de desempenho, talvez ganhe uma promoção. A monstruosidade não está no indivíduo, está no sistema que o produziu e que o emprega. Essa tecnologia exige um tipo completamente novo de soldado. Não é o herói clássico da narrativa imperial. Não é o guerreiro que enfrenta o risco, mas é o operador técnico da morte. Alguém capaz de desligar o interruptor psicológico entre dois mundos. Guerra, paz. Guerra, paz. William Reich, em A Psicologia das Massas do Fascismo, analisou como o capitalismo produz estrutura de caráter que permite a dissociação entre emoção e ação. O operador de drone é o produto mais sofisticado dessa engenharia psicológica, mas é um custo. O trauma não vem do medo de morrer, vem de algo diferente, mais corrosivo. O trauma de matar sem risco algum. O Chamayu chama isso de estresse traumático da perpetração. Você vê em alta resolução a destruição causada por você, mas não pode justificar isso como autodefesa. Não é inimigo que ameaçava, apenas um algo que existia. E agora não existe mais. Para entender por que essa tecnologia existe, precisamos voltar a Lenin. Em Imperialismo, a fase superior do capitalismo, o Lenin demonstrou que o capitalismo monopolista não exporta mercadorias, exporta capital e violência. O drone é um instrumento perfeito do imperialismo em sua fase algorítmica. Ele permite projetar violência em qualquer ponto do planeta sem custos políticos internos elevados, sem soldados mortos voltando em caixões, sem imagens que mobilizem a opinião pública, sem protestos nas ruas. A guerra se torna politicamente indolor para quem a promove e politicamente invisível para a população do país agressor. Mesaros, em Para Além do Capital, aprofunda isso. O imperialismo na crise estrutural do capital precisa de instrumentos cada vez mais sofisticados para projetar dominação sem pagar o preço político da dominação aberta. O drone é esse instrumento. Para legitimar tudo isso, o imperialismo construiu uma nova doutrina moral, a necroética. O filósofo camaronês Achille Mbembe, Necropolítica, mostrou que o poder soberano no capitalismo global não é o poder de fazer viver, é o poder de deixar morrer ou fazer morrer certas populações. Populações que o sistema classifica como descartáveis com os drones, essa política ganhou uma interface gráfica, uma hierarquia global explícita. No topo, o cidadão do império, protegido, inviolável, cujas mortes provocam investigações do Congresso. Embaixo, o civil estrangeiro, classificado automaticamente como suspeito se estiver em zona de interesse operacional. O programa de assinatura de drones da CIA é o exemplo mais revelador. Qualquer homem em idade militar em determinadas regiões pode ser liquidado, sem que sua identidade individual seja sequer verificada. A presunção da inocência, conquista jurídica de séculos de luta das classes populares, é suspensa por algoritmo. Se estava no lugar errado, na hora errada, era combatente. Salvo prova contrária, geralmente era apresentada depois de morto. Antônio Gramsci
nos diria que isso é mais do que violência física. É a destruição da hegemonia normativa, o sistema de valores que legitima a coexistência entre povos. Quando o império pode matar qualquer pessoa em qualquer lugar, sem julgamento, sem prova e sem risco, ele está apenas travando uma guerra, está impondo ao mundo inteiro sua lei como única lei possível. A Rosa Luxemburgo, em A Acumulação do Capital, mostrou que o capitalismo não se reproduz apenas pela produção, reproduz também pela destruição e pela recolonização constante de territórios. A guerra imperial com drones segue essa lógica com pressão. Os países bombardeados não são escolhidos aleatoriamente. São os países com petróleo, com gás, com minerais estratégicos, com posição geográfica relevante para rotas comerciais, com governos que ousaram questionar a ordem imperial, Iêmen, Afeganistão, Iraque, Síria, Líbia. Não é coincidência, é a geografia do capital. O drone é o braço armado da valorização do capital. E cada contrato com a Raytheon, com a General Atomics, com a Northrop Grumman, cada míssil fabricado, cada drone montado, é a mais-valia extraída dos trabalhadores americanos e convertida em um monte de em morte de trabalhadores de vários cidadãos de vários lugares do mundo. O drone não é apenas uma arma, é o sistema, é o sintoma histórico, a expressão mais concentrada do capitalismo imperialista na sua crise estrutural. Ele revela tudo de uma vez. A alienação marxiana levada ao extremo, a separação total entre o ato de matar e a consciência de matar, a reificação lucasiana, seres humanos transformados em pixels, coordenadas, variáveis e estatísticas, a razão instrumental de Adorno, a eficiência máxima sem questionamento étnico, a consciência unidimensional de Marcuse, a incapacidade de enxergar a negatividade do que se faz, a necropolítica de Mbembe, o poder soberano que decide quem pode viver e quem pode morrer, o imperialismo de Lenin, a violência organizada a serviço da valorização do capital, a morte virou cálculo, a guerra virou interface, o assassinato virou teletrabalho. E no fim, o luto das famílias bombardeadas vira dano colateral aceitável. Mas como dizia Rosa Luxemburgo, que foi assassinada pela violência do Estado capitalista, a história não termina onde o capital quer que ela termine. A consciência resiste, o pensamento crítico resiste, e é por isso que a gente está aqui, pensando junto, porque, como sempre dizemos aqui no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.